Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou tecer comentários sobre o capítulo 5 de Tiago, versículo 13 e 14, além de abranger também o 15. Veja que, inicialmente, neste versículo, diz assim: Está alguém entre vós aflito? Da forma que está aqui, está aflito alguém entre vós? Qual é a resposta? Qual é a colocação da parte de Tiago, irmão de Jesus? Ele é meio-irmão de Jesus porque era filho de Maria. E acontece que ele não diz para a gente ficar cantando louvores. Pelo contrário, ele usa a coerência e até mesmo o chamado bom senso. Está alguém entre vós aflito? Ore, porque a gente sabe que quando a nossa alma está angustiada, a gente precisa fazer o quê? Colocar aquela situação ou aquilo que nos aflige diante de Deus em oração. A resposta é esta aqui: ore, no sentido de orar. Oração nada mais é do que o ato ou efeito de orar, ou seja, falar com Deus. Curiosamente, uma música não tão recente, mas com bastante influência no meio chamado evangélico, dizia, entre outras palavras, está sofrendo? Louve. Não importa, louve, etc e tal. Ora, convenhamos, a letra não faz jus ao texto bíblico. Por causa de quê? Até mesmo a orientação que vem da parte de Deus é: está alguém aflito entre vós? Poderia aqui ser angustiado? Está alguém sofrendo? Ore. Não é louvar porque está sofrendo. Não é louvar a Deus ou cantar porque está angustiado ou ainda aflito. Não é porque está doente você tem que cantar louvores porque está doente. Quem disse isso? Aqui há um bom senso e é um contrassenso a gente, às vezes, tomar letras de músicas evangélicas, por mais bem intencionadas que sejam, e torná-las como se fosse uma regra para a nossa vida. Eu, particularmente, fico muito tranquilo e no meio da aflição, do sofrimento, da dor, eu me debruço sobre a palavra de Deus de uma forma específica neste versículo 13, na parte A, que diz: Está alguém aflito entre vós? Ore, conforme nosso destaque. A outra versão que nós temos: Está alguém entre vós aflito. Tem uma versão que eu estou utilizando recentemente, que é chamada versão da palavra viva, que diz o seguinte: alguém entre vocês que está sofrendo, ele deve orar. Está sofrendo? Vai cantar louvores? Nananina, não. Vai, segundo o texto bíblico, orar ao Senhor. Agora, está entre vós, entre vocês, alguém que está feliz, ele deve cantar louvores. Percebeu como é que é? Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente recebe a orientação na medida certa, uma forma coerente, bíblica e dentro da razoabilidade. Não é razoável estar sofrendo ou aflito, estar angustiado e cantar louvores. Simplesmente louvar. Nada disto. Ore ao Senhor. Da mesma forma, se você está alegre, a sua alma está alegre, aí você pode fazer que nem um hino do cantor cristão. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, porque você está feliz, porque você está alegre.
E é esta a ideia. Falamos apenas do versículo de número 13, mas queremos fazer algumas considerações sobre o verso de número 14. Está alguém entre vós doente? O que deve ser feito? Levar o doente para a igreja? Nananina, não. Qual é o correto a fazer com um enfermo? Levar para a unidade de saúde, que é um pronto-socorro, um hospital, ou uma unidade de saúde, enfim, para que seja diagnosticado, tratado e etc e tal. É dentro, isto está dentro do senso comum, dentro da razoabilidade, algo realmente plausível. Uma pessoa doente não tem que ser levada para a igreja. Pelo contrário, ela tem que ser levada para um lugar onde há esse recurso terapêutico, onde ele vai ter recursos medicamentosos, etc e tal. A gente pode evocar aquele texto de Jesus, aquela fala, melhor dizendo, quando Jesus disse claramente que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E os doentes precisam de médicos. Os doentes, primeiramente, não devem ser levados para a igreja. Eles têm que ser levados, quando socorridos, para onde? Para os hospitais. E isso não vai eximir a igreja, ou nós, como crentes de Jesus, de orar por essas pessoas, nem delas mesmas enfermas buscar a Deus em oração, porque está aflito, está angustiado, está sem força, está debilitado. Logo, ele vai também orar a Deus, assim como nós vamos utilizar esse recurso espiritual. Mas observe que no capítulo 5, versículo 14, fala assim: está alguém entre vós doente? A ideia é de alguém aqui que se encontra num estado de debilitação, de tal modo que ela não consegue andar, ela não consegue ir para a igreja sequer. E manda chamar os presbíteros da igreja. Duas coisas precisam ser ditas aqui. E a versão Palavra Viva vai nos ajudar no versículo 14. Olha só que tradução que faz jus ao versículo 14 a partir do texto grego. Há alguém entre vós, entre vocês que está sem forças? Há alguém que está debilitado, que não consegue andar? Em outras palavras, que está acamado, que não tem como se dirigir à igreja? É esta a ideia e é este o cenário descrito. Por isso que o doente não precisa ser levado, nesse caso, à igreja. Pelo contrário, a orientação é chame os líderes da igreja. Em outras versões, chame os presbíteros da igreja para orar sobre ele, isto é, o doente. A pessoa debilitada está sem força, acamada, não consegue se dirigir à igreja. Qual é a orientação? Chamar os líderes. Por que os líderes da igreja? Esses líderes não são os líderes como nós temos a liderança constituída de pessoas que faz parte da diretoria estatutária, líderes de ministérios, nada disto. O que nós encontramos aqui é justamente chamar os presbíteros. E quem são os presbíteros da igreja? Eu vou colocar aqui no texto grego. Vocês vão observar que a palavra se encontra aqui. Vamos aqui, versículo, deixa eu só verificar, versículo 14, ok? Nos diz, ó, chamar os, vou deixar aqui destacado, presbíteros. Está na forma plural. E por que está na forma plural? Ora, cada igreja local havia a pluralidade de pastores. Não tinha um pastor para cada igreja. Pelo contrário, havia mais de um pastor para cada igreja local. Todas as vezes, sem exceção, que a gente vê se dirigindo aos líderes da igreja, a gente vai, ora, encontrar a expressão aos bispos da igreja ou aos presbíteros
da igreja, numa alusão àqueles que desempenham a função pastoral. E não manda chamar um dos pastores, mas chama todos os líderes espirituais, os líderes, numa referência aos presbíteros ou pastores. A palavra aqui, presbíteros, não foi traduzida nesta versão. Deixa eu ver esta aqui, como é que fica. Também aqui houve a tradução, porque presbíteros é a transliteração desta palavra grega que eu acabei de mostrar agora há pouco, presbíteros, ok? E nesta aqui houve a, e nesta versão sim houve a tradução. Chame os anciãos. Quando aparecer anciãos, é uma referência ao termo grego presbíteros. No caso aqui, presbíteros, ok? De qualquer forma, a gente já tem a informação que o doente se encontrava em casa, impossibilitado de andar, sem força, manda chamar os pastores, porque os anciãos ou presbíteros, eles eh, exercem a função pastoral. E qual é a orientação da parte de Tiago? E estes, isto é, os presbíteros ou pastores, não manda ou não há uma sugestão para os diáconos, diáconos fazerem, colocarem óleo ungido, as mulheres piedosas, os homens devotos, nada disso. São os oficiais da igreja. Em o Novo Testamento, nós temos dois tipos de oficiais, pastores e bispos. Digo, pastores e diáconos. São os dois oficiais da igreja local. E não manda chamar os diáconos, mas sim os presbíteros que desempenham a função pastoral. E mostra aqui que estes, ou seja, os presbíteros ou pastores, eles devem orar sobre ele, orar pelo enfermo, pelo acamado. Neste caso, Tiago fala sobre ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Note que é feito essa unção com o óleo do Senhor. Digo, em nome do Senhor. Desculpe aqui o ato falho da minha parte. Ora, ora, ora. Não é o óleo em si que vai curar o enfermo, por mais que existe a possibilidade desse óleo ser ter um recurso, ter, né, um efeito terapêutico ou medicamentoso. Pode ser que tenha, mas a questão aqui não é o óleo em si, porque até quando passa o óleo ungindo, a ideia é mais de esfregar, deve ser feito em nome do Senhor. Seria algo semelhante ao que eu faço nos dias atuais. Recentemente, passei por um procedimento cirúrgico e foi passado anti-inflamatório. Eu fiz uso do anti-inflamatório pelos dias sugeridos pelo médico, mas ainda assim, o que que eu fiz? Eu pedi a Deus em oração para que Ele abençoasse aquele recurso terapêutico, isto é, os remédios. Não foi apenas este, foi analgésicos também, porque quando você passa por um procedimento cirúrgico, você leva a ponta, etc e tal, que tem que evitar a inflamação, mas também diminuir ou aliviar a dor que é natural naqueles primeiros dias de cicatrização, não é verdade? E você pode unir uma coisa à outra, o que a gente chama de unir o útil ao agradável. Mas acontece que aqui fica claro que não é o óleo em si. Às vezes a ênfase é dada sobre ungir com óleo. Ora,
Mas aqui no texto não. É a oração da fé que salvará o doente. E diz o texto: e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Na versão Palavra Viva ficou assim. Vou ler o versículo 14 na íntegra. Há alguém entre vocês que está sem forças? Chame os líderes da igreja, numa referência aos pastores, para orar sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé restaurará o cansado. E quem que vai levantar? É o óleo? Não. E o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ele será perdoado. Vale a pena aqui fazer a leitura do versículo 16, que nos diz: então, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que sejam restaurados. A oração do justo é muito poderosa em seus efeitos. Como a gente tem lido essa última parte, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Observe que quando a gente começa a ir para a temática, aqui a ênfase está mais na oração que é feita a Deus e que age e que este responde, salvando o doente, e a ênfase é que o Senhor levanta, é o Senhor que restaura, é o Senhor que opera todas as coisas a favor deste acamado, alguém que se encontra literalmente debilitado ou com poucas forças. A gente não tem, a partir desse texto que está em destaque, a autorização da parte de Deus de levar os doentes para a igreja a fim de passarem o óleo ungido. Não, nada disso. Aqui fica muito claro para chamar os presbíteros, ou seja, os pastores. Eu repito, os presbíteros exerciam a função pastoral. Não fala para chamar o apóstolo, não fala para chamar a bispa, a episcopisa, seja lá o nome que tiver. Não fala para chamar o missionário dos tempos modernos, não fala nada disto. Fala para chamar os pastores da igreja, da igreja. Aí os pastores vão até a casa. E quem disse que pastor ou os pastores na igreja cristã não fazia a visitação? Porque existe uma discussão, ah, não, visitação é coisa do nosso tempo. Nós não temos base bíblica para fazermos visitas. Ora, quando uma pessoa está doente, a orientação aqui de Tiago é: chame os pastores para ir e orar. Mas a ênfase é sempre dada ao Senhor, que ouve a oração e cuja oração da fé é depositada na pessoa certa, na pessoa de Deus, salva o doente e o Senhor o levanta, o Senhor o restaura. Que Deus abençoe essa pequena reflexão a respeito de um texto tão pequeno, mas ao mesmo tempo com tantos ensinamentos para aquela época, bem como para a nossa época. Que venhamos assimilar, literalmente, a palavra de Deus e que esta venha calar em nossos corações, a ponto de fazermos com que haja uma normatização da palavra de Deus em nossas vidas, quer nas nossas igrejas. No demais, que o Senhor nos abençoe.